Olá galera, estamos iniciando mais uma aula e hoje vai ser muito legal. Nós vamos trabalhar sobre o islamismo, essa que é uma das religiões que mais crescem no mundo, que tem uma das maiores relevâncias do mundo. Vamos entender sua formação e sua expansão. Fique conosco. Galerinha, nós vamos trabalhar então sobre o islamismo, como eu falei no início. Falar sobre o islamismo é pensar um pouco sobre o mundo árabe, sobre Maomé, sobre Alá, sobre a cultura desses povos. Vamos entender um pouco sobre tudo isso hoje, ok? Fique conosco aqui e vamos estudar. Primeira coisa, nós vamos trabalhar aqui como era o mundo árabe antes do Islã. A Península Arábica era formada por várias comunidades. Na verdade, na Península Arábica havia um grande intercâmbio comercial e cultural. A Península Arábica, que era uma região desértica, era muito marcada por caravanas comerciais. Havia várias comunidades que viviam dessa forma. Uma das mais importantes tribos dessa região eram os beduínos, povos que viviam dessas caravanas comerciais. Meca era uma cidade muito importante, pois recebia pessoas de vários lugares do mundo, por ser um grande centro de intercâmbio comercial, de intercâmbio cultural. Havia muitas tribos, e essas tribos, como já falei, a maioria delas eram sedentárias, porque vivia desse intercâmbio comercial. Havia muito poucas tribos nômades. Esses povos eram politeístas, eles criam em vários deuses. É tanto que Meca era uma cidade sagrada e ela tinha muitos ídolos, muitas imagens, o culto a muitos deuses, recebiam pessoas de vários lugares do mundo e era uma cidade marcada por isso. É tanto que havia na cidade de Meca o Templo da Pedra Negra e a imagem de mais ou menos 360 deuses. Então era uma cidade marcada por essas tradições, por essas religiões. E Meca era uma cidade em que as pessoas iam até para manter os seus cultos religiosos. A principal tribo que exercia influência religiosa, que controlava esse comércio religioso, eram os Coraixitas. Havia o templo da Caaba em Meca, que era o local onde estava essa pedra negra, e quem controlava esse comércio religioso, vamos dizer assim, eram os Coraixitas, que além deles exercerem uma forte influência sacerdotal, uma grande influência religiosa para esses povos politeístas, eles também mantinham um comércio. Imagina só, um lugar de muitas caravanas comerciais. Os Coraixitas eram responsáveis por difundir, cuidar desse comércio religioso. Quando a gente fala do Islã, não tem como se esquecer de Maomé. Maomé que vai ser, na verdade, o iniciador de tudo isso. Maomé que vai ser o grande profeta do Islã. Quem era Maomé? Maomé nasceu em 570, em Meca, e ele era um caravaneiro, né? Ele fazia parte dessas caravanas comerciais. Era de origem beduína e vivia dessa prática na Península Arábica. Como é que foi que Maomé fundou o Islã? Na verdade, existe uma história, uma lenda, né, contada pelos muçulmanos, que ele teve contato com um anjo que revelou para ele os segredos, os ensinos, as doutrinas do Islã. O Islã, ele tem uma fundamentação monoteísta, ele crê na existência de um só Deus. Interessante que Maomé, na época em que ele vivia de caravanas comerciais, por ser um local, como eu já disse, de grande intercâmbio cultural, comercial, Maomé teve contato com outras religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Então nós entendemos que essas concepções monoteístas que Maomé teve, também surtiu na verdade da influência que ele teve a partir desse contato com judeus, com cristãos. Quando Maomé começou a propagar essas ideias, a falar sobre essas ideias, imagina só o problema que isso causou. E o grande problema foi que os coraixitas que viviam desse comércio religioso entendiam que Maomé era uma ameaça para as suas atividades, para os seus negócios. É tanto que essa perseguição a Maomé fez ele ficar um tempo exilado na cidade de Yatreb. Acho que a pronúncia certa é essa. Que depois vai se chamar Medina. Essa cidade, ela foi chamada assim de Medina porque significava cidade do profeta. Maomé marcou tanto essa cidade, conseguiu tantos fiéis à sua nova religião, concepção religiosa, que ela ficou conhecida como Medina. Em 622, que foi o período que ele ficou exilado lá, os muçulmanos tratam esse período de exílio de Maomé como a Hégira. O que é a Hégira? Acho que a pronúncia também é assim, né?
O que é a Hégira para os muçulmanos? É o início do seu calendário, que se dá com o exílio de Maomé. Então isso é um dado importante, ok? Precisam anotar isso aí. Maomé conseguiu ter uma grande conversão das tribos entre 622 a 630. É nesse período de 622 do seu exílio a 630 que ele decide retornar para Meca e tomar a cidade de Meca. Em seu retorno, ele destrói vários deuses, promove uma grande ação violenta contra aqueles símbolos religiosos e toma a cidade de Meca para o controle dos seus fiéis, para o seu controle. Ele consegue então implantar o islamismo e associar que tudo que existia em Meca não era de uma concepção de vários deuses, mas de um só Deus que era controlador de todas as coisas, Alá, como era chamado a figura de Deus entre os árabes. O monoteísmo islâmico tem alguns valores que eu quero falar para vocês, alguns princípios. Primeira coisa, só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Primeiro valor que eles têm. Segunda coisa, a peregrinação. Quem é muçulmano precisa peregrinar pelo menos uma vez na vida até Meca. Orar. A oração entre os muçulmanos é uma prática muito forte. Eles têm que orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca. Onde eles estiverem, em qualquer lugar que eles estiverem, eles têm que fazer uma direção para a Meca, se ajoelhar e orar, manter essa prática de oração direcionada a Meca. Eles precisam jejuar no mês sagrado de Ramadã. A jihad, que é fazer a guerra santa, ou promover a guerra santa. Eles dizem também que eles precisam fazer qualquer esforço em favor de Deus. Por isso que é tão comum hoje, nos movimentos que existem aí, os muçulmanos fazerem atentados violentos, terroristas, se matarem, homens-bombas, porque eles entendem essa ideia da guerra santa, do esforço em favor de Deus. O Império Islâmico, depois da morte de Maomé, em 632, ficou dividido entre xiitas e sunitas. Eles divergem apenas na continuidade de quem seria o chefe, o líder principal das tribos. Existe também uma grande diferença entre eles no sentido da proposta do governo, a proposta religiosa, sendo os xiitas muito mais radicais do que os sunitas. O Império Islâmico também tem outros preceitos importantes. Descansar na sexta-feira, não comer carne de porco, dar esmolas, não tomar bebidas alcoólicas, recomendam se casar com quantas mulheres puderem sustentar e não reproduzir figuras humanas. O principal livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, mas também temos a Sunna como livro sagrado para os muçulmanos. Para os muçulmanos, o paraíso é lugar de eterna primavera, com donzelas celestiais, servindo bebidas perfumadas, rios caudalosos, além do que quem morre durante a Guerra Santa vai ao paraíso imediatamente e ganha 72 virgens. Desde a ação de Maomé em conquistar Meca, os muçulmanos conseguiram expandir muito os seus territórios. Eles conseguiram se expandir para toda a Península Arábica, para a África e chegaram até a Europa. O que é interessante é que a Europa, naquele período, a gente está falando aí mais ou menos do século VII, naquele período a Europa tinha um forte controle da Igreja Católica. Mas mesmo assim eles conseguiram chegar, depois de alguns anos, eles conseguiram chegar principalmente na Península Ibérica. Depois que Maomé morre, o grande legado que ele deixa para a Península Arábica é uma Arábia unificada e politicamente e religiosamente. Quais foram as contribuições culturais do Islã? Onde eles se disseminaram, eles deixaram grandes legados. Alguns hábitos, por exemplo, culturais que nós temos aqui no Ocidente, vieram dos muçulmanos, como a cultura do arroz, do açúcar, do café, das frutas cítricas. Um outro grande legado vai ser na medicina, a questão dos hospitais. Canon, por exemplo, que é uma obra do médico Avicena, foi adotado na Europa até o século XVII. Na química tivemos alquimistas, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, que eram experimentos feitos pelos alquimistas, que é também de origem muçulmana. Na matemática tivemos a álgebra e a trigonometria, que foi um legado deixado também pelos muçulmanos. E na literatura vamos ter as várias obras, como também Mil e Uma Noites, que é uma obra muito conhecida. Vocês percebem então o legado deixado pelos árabes, pelos muçulmanos, para vários aspectos da cultura daqueles povos do Oriente, mas também para o Ocidente. Na arquitetura eles deixaram templos e palácios, mosaicos, arabescos, como as principais arquiteturas ou as influências arquitetônicas deixadas pelos árabes. Tem muitas outras coisas que os árabes deixaram como legado. Por exemplo, nas grandes navegações que vai se iniciar no século XV, os europeus vão ter acesso a muitos instrumentos de navegação que eram
que foram construídos, pensados pelos árabes, como o astrolábio, que eles conseguiam ter uma noção do tamanho dos astros e com isso ter uma noção do tempo, da hora. Então tudo isso vem de grandes invenções dos árabes. Então é isso, galera. Império Islâmico, a gente viu um pouco sobre a formação, a figura de Maomé, a sua expansão, o legado cultural. Espero que tenham entendido e aproveitem bem essa aula. Um grande abraço.